Falar em teologia, sempre falar em vida e falar paixão, falar em revelação, né? A teologia sistemática, ela é uma reflexão que se dá na comunidade da fé sobre a experiência original, atual dessa fé. Sistemático não significa algo fechado, significa coerente, uma busca de coerência. Então, a teologia é uma caminhada em busca de resposta e em busca de coerência. Eu queria colocar duas questões aqui básicas. Uma é a questão da revelação. Quando você pensa na teologia da revelação, você tem que compreender dentro da teologia que é fundamental compreender a revelação como revelação geral e como revelação especial. E é à luz disso que você vê acontecer a questão da doutrina da Trindade e a questão da doutrina dos atributos de Deus. Para a teologia de uma formação também reformada dentro da teologia sistemática, eu chamaria de uma teologia sistemática de cunho mais reformado, o tema da teologia da revelação é fundamental. Por quê? Porque de um lado você tem teólogos que advogam que é muito importante a teologia da revelação geral ou da revelação natural. Outros já são mais radicais, dizendo que é fundamental a teologia especial. Por exemplo, alguém pode pensar que a teologia geral pode levar a um Deus construído a partir da criação. E teólogos mais radicais, por exemplo, tipo Karl Barth, né, ele coloca o seguinte, que não, o ser humano não pode produzir Deus a partir da revelação. Ele precisa compreender Deus a partir da revelação que Deus faz de si mesmo. E aí a revelação especial. E a revelação de Deus especial é Jesus Cristo. Mas há outros teólogos que conseguem pensar, como o Pannenberg, o Brunner, né, que toda revelação, de alguma forma, é uma ação especial de Deus mesmo, a revelação geral. O que você precisa definir na sua cabeça é o seguinte: o que é a revelação geral? Que Deus se revela pela natureza. O que é a revelação especial? Que Deus se revela, sobretudo, em Jesus Cristo e na história de Israel. O que é a confusão nessa área aí? A confusão nessa área é a seguinte: a revelação geral e natural, ela é suficiente para fazer o ser humano perguntar sobre Deus, mas não é suficiente para dar a resposta sobre salvação sobre Deus. Aí ele carece da revelação de Deus em Jesus Cristo. Um outro ponto que eu acho que é muito importante nesse módulo é você compreender o ser humano como boa criação de Deus. A criação como o teatro da glória dele, como diziam os reformadores. E compreender que o grande problema do ser humano e o dilema do ser humano é o pecado. Eu gosto muito de colocar teologicamente o pecado como esta alienação. O ser humano foi criado para ter intimidade com Deus, comunhão com o próximo, comunhão consigo mesmo, comunhão com a natureza. Pecado é quando o ser humano se aliena por causa da concupiscência, ele se separa dessa realidade da intimidade com Deus, ele perde da intimidade consigo mesmo e o relacionamento com o seu próximo. Ele foi criado para ser filho, se torna um rebelde, foi criado para ser irmão e acaba se tornando um escravizador, e deveria usar a natureza e acaba perdendo a realidade da natureza. Então nós precisamos compreender a teologia de uma forma assim. Então, compreender o grande dilema do ser humano. E a grande resposta para o dilema humano é a cristologia, que vemos depois, que é a redenção de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bons estudos e pense mais na paixão teológica. Teologia é um falar de Deus na presença de Deus e para a glória de Deus.